Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel, da Liga Acadêmica Estruturas do FMG, a Laeste. Trarei para vocês mais uma aula a respeito do assunto sapatos. Bom, vamos lá. Já estamos na aula 6, né? A aula que inicia o tópico projeto de sapatas isoladas. É um tópico que vai contemplar algumas aulas, né? Não somente a aula 6, e a gente vai dar um ênfase a sapatas rígidas. Bom, agora uma pequena introdução. Neste item, né, o projeto de sapatas isoladas, a gente vai estudar o dimensionamento estrutural, de fato, né, dessas sapatas, e com maior ênfase, como eu disse, as sapatas rígidas, para solicitações de carga centrada e carga excêntrica, né, que é quando você tem um ou dois momentos fletores solicitantes independentes. Bom, as sapatas terão base retangular ou quadrada e com o centro de gravidade da sapata coincidente com o centro de gravidade do pilar. Então, em toda a nossa análise, a gente vai estar pressupondo essas características. Os métodos que a gente vai abordar são do CEB de 1970, do ACI 318 e também o tradicional método das bielas, de Blevaux. Os procedimentos de projeto de sapatas isoladas são largamente baseados nos resultados de investigações experimentais de Talbot e Richard, e eles vêm sendo reavaliados em mais recentes pesquisas, com interesse nos efeitos da força cortante e da tração diagonal. Então, né, algumas décadas atrás, esses dois homens aí, Talbot e o Richard, eles fizeram estudos, né, e todas as metodologias de cálculo que a gente vem empregando desde então são baseados nos resultados das pesquisas e investigações experimentais que esses dois fizeram. O trabalho de Talbot foi feito em 1913 e contou com um ensaio experimental de 197 sapatas e representou o primeiro avanço para o entendimento do comportamento estrutural de sapatas, dos mecanismos de ruptura e ressaltaram também a importância da força cortante nas sapatas. Já o Richard, ele apresentou em 1948 resultados de 156 ensaios de sapatas de várias formas e detalhes construtivos. O relatório ACI-ASCE de 1962, ele apresentou uma síntese, né, desses diversos dados experimentais que a gente tinha disponível até então e o desenvolvimento de análise e projetos de sapatas atualmente utilizados nos Estados Unidos. Então foi a partir desse relatório que a gente conseguiu ali juntar tudo, né, e criar metodologias para o dimensionamento. Bom, os modelos eles são simplificações do comportamento das sapatas, porém eles são conservativos e seguros. Então, por isso, a gente utiliza até os dias de hoje e com várias justificativas, conforme foi apresentado pelo Coduto. O projeto da sapata isolada ele tem as seguintes fases. A primeira é a estimativa das dimensões da sapata. A segunda é o dimensionamento das armaduras de flexão. E, por fim, a gente tem as verificações. Verificações de tensões de compressão diagonais, punção, né, no caso de sapatos flexíveis, aderência da armadura de flexão e também o equilíbrio referente ao tombamento e ao deslizamento. Falando um pouco agora sobre o comportamento estrutural das sapatas. A sapata isolada ela pode ser representada como tendo volumes de concreto em balanço que se projetam da seção transversal do pilar em ambas as direções e submetidos à pressão do solo de baixo para cima. Então, é como se esse volume do lado direito e esse volume do lado esquerdo, eles estão em balanço, né? Como se estivessem engastados nessa face e nessa face aqui. E eles são submetidos à pressão do solo de baixo para cima, que são indicados por essas setas. Então, dessa forma, né, a gente pode fazer a analogia da sapata com a laje lisa. E a sapata ela pode ser comparada a uma laje lisa invertida. Em balanço ao redor do pilar, né, que é onde a sapata se apoia diretamente, e submetida aos esforços solicitantes internos de momento fletor e força cortante. Então, para quem já estudou aí laje lisa, né, que é uma das matérias que deve ser estudadas antes de estar fazendo o nosso curso aqui de sapata, é muito fácil fazer essa analogia, fica bem claro, né? A gente tem aqui uma laje lisa, então se a gente girar ela aqui 180 graus, né, e esquecer essa continuidade do pilar aqui, a gente vai ter exatamente a nossa sapata de fundação. Aí que a gente tem a nossa superfície de ruptura, né, por efeito de punção, e aqui o pilar e essa nossa sapata.
O mecanismo de ruptura da sapata por efeito de força cortante, ele é semelhante ao da laje lisa. E a resistência da sapata é maior que a resistência de vigas, desde que a característica tridimensional da sapata contribua para esse fenômeno. A sapata sujeita a elevadas cargas verticais, ela tem um projeto direcionado mais pela força cortante do que pelo momento fletor. E além disso, a gente deve observar que a verificação da sapata à força cortante e a punção é muito importante no caso das sapatas flexíveis, conforme indicado pela nossa querida NBR 6118 e apresentada no próximo item. Segundo o item 22.6.2 da NBR 6118, se a gente conseguir eliminar toda a complexidade ali da interação solo-estrutura, né, que a gente acabou discutindo um pouco no último vídeo, o comportamento estrutural das sapatas pode ser analisado segundo a rigidez da sapata, se é rígida ou flexível, conforme também aquela classificação que a gente já fez em vídeos anteriores. Bom, agora falando do comportamento estrutural de sapatas rígidas, né, que vai ser o enfoque do nosso curso. Conforme o item 22.6.2.2 da NBR 6118, o comportamento estrutural das sapatas rígidas pode ser descrito como: A. Trabalha a flexão nas duas direções, admitindo-se que, para cada uma delas, a tração na flexão seja uniformemente distribuída na largura correspondente da sapata. Essa hipótese não se aplica à compressão na flexão, que se concentra mais na região do pilar, que se apoia na sapata, e não se aplica também no caso de sapatas muito alongadas em relação à forma do pilar. Bom, pessoal, então essa figura aqui ela trata muito bem, né, o que está escrito nesse parágrafo aqui. As linhas tracejadas representam as trajetórias de tensões principais de compressão, enquanto as linhas contínuas tratam da trajetória de tensões principais de tração que atuam aqui na sapata. Então, a gente vê, né, como está escrito aqui, que se concentra mais na região do pilar, a compressão, né? Então, a gente tem uma concentração muito grande dessas linhas tracejadas aqui, e essa concentração vai se reduzindo à medida que a gente se afasta aqui do pilar. Já as tensões de tração, a gente pode ver que ela se distribui de uma forma uniforme, né? O que justifica essa tração na flexão ser uniformemente distribuída na largura correspondente da sapata. Então, aqui a gente tem, né, essa tensão de tração que é considerada de maneira uniforme, né? Aqui no finalzinho ela dá uma quebradinha, mas a gente considera ela uniformemente em toda a largura da sapata. Bom, pessoal, continuando o nosso item 22.6.2.2 da NBR 6118, né? A letra B traz também o trabalho ao cisalhamento também em duas direções, não apresentando ruptura por tração diagonal, e sim por compressão diagonal, que é verificado conforme o item 19.5.3.1, que é aquele mesmo que a gente utiliza para fazer a verificação de laje lisa. Isso ocorre porque a sapata rígida ela fica inteiramente dentro do cone hipotético de punção, não havendo, portanto, a possibilidade física de punção. Então, a nossa sapata rígida ela não rompe, né? Ela não apresenta ruptura por tração diagonal, e sim apenas por compressão diagonal. Então, na hora de fazer a verificação, que a gente vai chamar aqui verificação a punção, né? O que a gente está querendo trabalhar, né? Identificar é essa compressão diagonal. Aí que só uma observação que essa palavra diagonal define a tração inclinada, né, não paralela à superfície da base da sapata. A admissão da uniformidade da tensão de tração ao longo da largura da sapata, em cada direção, como apresentado aqui, né, ela faz com que a armadura de flexão ASB, por exemplo, que é paralela à dimensão B da sapata, então esse índicezinho aqui indica a qual dimensão, né, a armadura é paralela, seja disposta constante ao longo de toda a dimensão A da sapata. Ou seja, né, essa armadura ASB, ela está paralela, né, à dimensão B da sapata, só que ela é distribuída ao longo da dimensão A da sapata, né? E de modo semelhante, né, a gente também tem a armadura ASA, que ela é ao longo da direção A, porém ela é distribuída ao longo de B. Então, só trazendo aqui para ficar mais claro, né? Aqui a gente tem a dimensão A. Então, ASA é essa barra aqui, ó. Ela tá ao longo da direção A,
Só que se a gente analisa a direção B, ela está distribuída aqui, ó. Então cada pontinho desse daqui é essa ASA, enquanto aqui na direção A ela é representada por essa reta. E a análise se inverte, né, quando a gente está tratando de ASB. Essa linha contínua aqui, né, é ASB, e aqui nessa outra elevação, né, cada pontinho desse, como está representado aqui, é ASB. As duas armaduras elas são perpendiculares, né, e formam uma malha, né, uma espécie de rede, que são posicionadas próximas à superfície da base da sapata. Aí, bom, aqui é a questão da assunção, né, de tensão uniforme, tanto ao longo da dimensão A quanto ao longo da dimensão B, e essa questão aqui das armaduras ASA e ASB, conforme eu acabei de discutir. E como se observa na primeira figura deste item, né, que seria essa figura aqui, as trajetórias inclinadas das tensões principais de compressão, que é próximo ao pilar aqui, né, a gente percebe que essas linhas tracejadas são inclinadas, justifica a inclinação das superfícies superiores da sapata, com a consequente economia de concreto. Então não tem necessidade da gente trazer o concreto, né, até aqui. Se a gente perceber, essas superfícies são inclinadas, justamente porque elas não estão trabalhando, né? As trajetórias de tensões, a partir do pilar, elas se inclinam aqui. Então, essa região aqui da sapata não tem a necessidade de ter concreto, porque o concreto não vai trabalhar. Então, a gente consegue economizar fazendo essa superfície na forma de um tronco de pirâmide. E no caso de sapatas alongadas, ou seja, né, quando a dimensão A, que é a maior dimensão, é muito superior à dimensão B, que é a menor dimensão, a tração uniforme não deve ser admitida. E, neste caso, né, o critério CEB70 pode ser aplicado como solução para a distribuição da armadura, que a gente vai mostrar mais adiante. Então, essa assunção aqui, né, essa premissa de tração uniforme ao longo das dimensões da sapata, né, seja ao longo da dimensão A com da dimensão B, ela deve ser revista se o valor de A for muito maior que B, conforme está escrito aqui. E a possível ruptura devido às tensões de compressão diagonais, né, chamados aqui de sigma 2, aí que a gente tem o elemento infinitesimal, né, que representa bem essa figura que a gente mostrou aqui, né? Imagina um elementozinho infinitesimal aqui, bem no encontro aqui, né, de uma linha que representa a compressão e outra linha que representa a tração. A gente teria exatamente isso daqui. Então, a compressão seria representada por sigma 2 e a tração por sigma 1. Então, a possível ruptura devido às tensões de compressão diagonais, representadas por sigma 2, deve ser verificada nas seções correspondentes ao perímetro do pilar. Então, aqui a gente tem um perímetro, né? Na elevação a gente não pode observar de fato, né? Mas imagina essa sapata em planta, né? Todo o perímetro do pilar. Aqui, por exemplo, né? Aqui a gente tem todo o perímetro do pilar. Então, a gente tem que verificar a ruptura, né, devido às tensões de compressão diagonais nessas seções que correspondem ao perímetro do pilar. Que na norma, né, na 6118, no item 19.5.3.1, é tratado como superfície crítica C. E aqui a gente tem uma indicação disso, né, que é a seção a ter a compressão verificada. Bom, o caso mais típico de possibilidade de ruptura por efeito de punção é aquele existente na ligação da laje lisa com o pilar de apoio. Então aqui, né, a nossa laje lisa que a gente está fazendo a analogia, né, ela é o caso mais típico de possibilidade de ruptura por efeito de punção. Aqui só indicando, né, que essa ruptura se dá normalmente com um ângulo de 30 a 35 graus. E aqui está a fissura por punção, e aqui achurado tem o nosso cone de punção. Já a sapata rígida, como a gente já falou, né, devido às dimensões e planta e também à altura, ela não rompe por punção, justamente porque ela está inteiramente dentro do cone de punção. Então, aqui a gente teria o nosso cone de punção e a nossa sapata rígida está inteiramente dentro dele. E aqui na laje lisa, né, a analogia, o cone de punção seria essa área achurada. Bom, pessoal, mais uma vez trazendo aí nossa referência bibliográfica.